Queria começar por agradecer, antes de começar, agradecer à banda da Covilhã esta belíssima recepção que nos fez, o acolher-nos aqui desde logo, mas também e sobretudo a belíssima recepção com que nos brindou. Antes de mim, quer a Ana, quer a Isabel, já deixaram aqui claro, com exemplos concretos, o que foi o papel da CDU, o papel do PCP, também dos Verdes, nestes últimos anos da vida nacional. Dizem-nos algumas vezes, os nossos adversários, dizem com ar um bocado chateado por vezes, vocês, quer dizer, tudo o que houve de bom nestes anos foi por vossa causa. Tudo o que houve de mal, vocês não têm nada a ver com isso. Chateia-lhes, mas, de facto, a explicação mais simples, neste caso, é mesmo a mais verdadeira. A coisa não poderia ser dita de outra forma. Não há nenhuma medida positiva nestes últimos anos que não tenha tido na origem a iniciativa ou o apoio das forças que compõem a CDU. Nenhuma. Desde todas aquelas que já aqui foram ditas, a elevação do salário mínimo nacional, na nossa opinião, aquém daquilo que é necessário e justo, a reposição dos feriados, a reposição das 35 horas na administração pública, que só não se alargou ao privado, porque o PS se juntou ao PSD e ao CDS para o impedir, o fim dos cortes nos salários, a redução dos impostos sobre o trabalho, o IRS, a criação de novos escalões e uma maior progressividade nos impostos, o aumento dos impostos pagos pelo grande capital, sobretudo grandes grupos económicos, ainda aquém do que era justo, mas já pagam mais alguma coisa, o alargamento dos escalões do abono de família, a gratuitidade dos manuais escolares, os passos sociais, enfim, todo um conjunto de medidas, o fim do pagamento especial por conta para os pequenos e médios empresários. Não há nenhuma destas medidas que não tenha tido na origem a iniciativa, a intervenção da CDU. Inversamente, e nós, olhando para a situação do país, temos de reconhecer o que de positivo aconteceu nestes anos, mesmo algumas medidas que, sendo limitadas, não deixaram de ser positivas e ter consequências positivas também, seja na vida das pessoas, seja na própria situação do país, na economia. Mas somos forçados a reconhecer também que há muita coisa que continua mal. O país continua com problemas estruturais que não encontraram resposta nestes anos. Alguns destes problemas, quando não se resolvem, a maior parte das vezes não ficam como estão, tendem a agravar-se. Houve problemas que se agravaram. Houve situações em que podíamos ter ido muito mais longe do que aquilo que fomos. Mas todas estas situações não foi porque a CDU, PCP, os Verdes, não tenham criado as condições, nomeadamente na Assembleia da República, nomeadamente quando a discussão dos orçamentos de Estado, para que se tivesse ido mais longe na resposta aos problemas do país e das populações. Não foi porque não tivéssemos garantido as condições para isso que não se foi mais longe no financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Foi o PS que não o quis. E, em alguns casos, juntando-se ao PSD e ao CDS. Não foi porque não tivéssemos garantido as condições para isso, pelo contrário, apresentámos propostas nesse sentido, que, por exemplo, não se fez já o reconhecimento pleno, integral, de todos os anos de serviço, de todas as carreiras da administração pública. Não foi porque o PS o impediu. Não foi porque a CDU não tenha criado as condições para isso, pelo contrário, apresentámos propostas que empresas públicas e setores estratégicos fundamentais para o país, fundamentais para as populações, fundamentais para as regiões do interior, para a promoção da coesão territorial do todo nacional, empresas como os Correios e outras não voltaram ao controle público. Tivemos a oportunidade de o fazer, não o fizemos, porque o PS não o quis, e aí juntou-se ao PSD e ao CDS. Portanto, não foi porque não tivéssemos garantido as condições para que a resposta pudesse ter ido além, no domínio dos problemas que o país enfrenta, no domínio do que são os anseios e justas aspirações dos trabalhadores e do povo, que não se foi mais longe. E, portanto, a resposta, por muito simples que seja e por muito incomodativa que seja para alguns, é objetivamente verdadeira. O que houve de bom tem a mão, tem a iniciativa, tem a intervenção da CDU nestes anos. O que houve de mau
não pode ser de maneira nenhuma, não podem ser atribuídas responsabilidades à CDU, porque garantimos as condições para que pudesse ter sido diferente. Claro que a relação de forças que temos é a que é, e se foi uma relação bastante para afastar o PSD e o CDS do governo, e só isso não foi coisa pouca, e já agora, e também aí, ninguém contribuiu como a CDU para que isso acontecesse. Lembremos-nos das afirmações de cada um na noite das eleições legislativas de outubro de 2015, com uns a fazerem festa, PSD, CDS, o PS resignado, a dar os parabéns ao PSD e ao CDS, e o Bloco de Esquerda muito contente com o seu resultado, mas a dizer, bom, há duas notícias nesta noite, uma boa e uma má. A má notícia é que os outros vão governar mais 4 anos, o PSD e o CDS. A boa notícia é que, pelo menos, o Bloco está mais forte e para os combater também. E houve uma força, e apenas uma, foi o secretário-geral do PCP que logo nessa noite disse: eles não ganharam, eles perderam. E só se outros o permitirem é que eles vão formar governo, e só se outros o permitirem é que nós não damos correspondência na Assembleia da República à derrota que o povo acabou de ditar a este governo nas ruas. Isto foi o princípio, mas foi o passo decisivo, determinante para o abrir caminho a uma nova fase da vida política nacional, que permitiu tudo aquilo de que já aqui se falou. Agora, nós sempre sublinhamos que, sendo possível abrir caminho a esta nova fase da vida política nacional, iniciar um caminho progressivo de defesa, conquista, reposição de direitos e de rendimentos, com todas aquelas medidas que já aqui falámos e outras, também avisámos que este não era um governo de esquerda, que este não era um governo das esquerdas, que por alguma razão o PCP, os Verdes, não estavam no governo. Era um governo do PS, um governo minoritário do Partido Socialista, que transportava consigo todas as posições, todas as contradições, todos os compromissos que conhecemos, que são os do Partido Socialista. E que, o tempo o demonstrou, impediram, de facto, uma resposta mais completa ao conjunto de questões que estavam colocadas em cima da mesa e que exigiam resposta, seja do ponto de vista da resolução dos problemas do país, os problemas da produção nacional. A maneira que temos de dever menos é produzindo mais, é aproveitando mais e melhor as potencialidades do país, que, ao contrário do que nos querem fazer crer, não é um país pobre, é um país que foi empobrecido pela política de sucessivos governos, mas que tem recursos e potencialidades bastantes para, se bem aproveitadas, darem um grande contributo para a criação de riqueza, para a criação de emprego, para o desenvolvimento do país, na agricultura, na floresta, nas pescas, na indústria, num conjunto muito diversificado de áreas. Nós continuamos a ter níveis de investimento, não é, ao contrário do que diz o PSD e o CDS, que quando criticam o baixo investimento, é verdade, mas é preciso ver o que aconteceu durante os anos de governo deles também. Há 7 anos, e nem de propósito, 7 anos, abrange governo PSD-CDS e governo minoritário do PS, há 7 anos que o investimento, o conjunto do investimento no país, nem sequer é suficiente para recuperar, para compensar o desgaste, aquilo que se diz ser o desgaste de capital fixo. O que é isto? É aquilo que se vai inutilizando e tornando obsoleto o aparelho produtivo do país. Com o tempo, as coisas vão se desgastando, vão ficando desatualizadas. Se não há investimento, não se renova a capacidade produtiva, não se renova a capacidade de criar riqueza. E há 7 anos seguidos que o investimento está abaixo daquilo que se desgasta, que se inutiliza, que fica desatualizado. Quando o país precisava de produzir mais, de reforçar a capacidade produtiva, está a diminuí-la, está a encolher. Não acontece por acaso, e já lá vamos, acontece porque quer uns, quer outro, quer o PSD e CDS, quer o PS, se submetem a imposições e decisões tomadas ao nível da União Europeia, que em grande medida comprometem a necessidade de resposta também ao nível do aumento do investimento. Mas poderíamos falar na questão que hoje falámos muito ao longo do dia, a valorização do trabalho e dos trabalhadores,
não obstante tudo aquilo que foi possível fazer-se e que já aqui foi sublinhado, a verdade é que continuamos com muito por fazer nesse plano. Nós temos um rendimento nacional que é ainda distribuído de uma forma muito injusta, em que a parte desse rendimento que cabe ao trabalho, a quem cria a riqueza, reduziu-se muito ao longo dos anos em comparação com a parte desse rendimento que vai para o capital. Portanto, o trabalho, a fatia que cabe ao trabalho encolheu, a fatia que cabe ao capital alargou-se. Isto foi ligeirissimamente, aumentou ligeirissimamente a fatia do trabalho nestes últimos anos, mas não, nem de perto nem de longe chega para compensar o prejuízo que os trabalhadores trazem acumulado de há vários anos e de há vários governos, PSD, CDS e PS. Temos aí as questões da legislação laboral. O PS não quis reverter os aspectos mais negativos da legislação laboral, que tinham sido aspectos alterados durante governos seus e do PSD e do CDS, a questão da caducidade da contratação coletiva, o fim do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador e outros. Pelo contrário, o que o PS tem em cima da mesa, está a aguardar discussão na Assembleia da República e votação, é a proposta que foi acordada com os patrões e que tem o acordo também do PSD e do CDS, que, se for para a frente, vai significar um recuo do ponto de vista dos direitos e das condições dos trabalhadores. Uma proposta que prevê tornar aceitáveis, à luz da lei, situações que hoje são ilegítimas, legitimando a precariedade. Os patrões podem ter trabalho precário desde que paguem uma pequena taxa para poderem manter esse trabalho precário, em vez de o deixarem, em vez de serem obrigados a fazer com que um posto de trabalho permanente corresponda, uma necessidade permanente corresponda a um posto de trabalho permanente, podem ter precários desde que paguem a tal taxa. Alargamento do período experimental aos 6 meses, uma velha reivindicação dos patrões. Podem ter um trabalhador 6 meses ao seu serviço, período fim do qual mandam-no embora e venha outro fazer a mesma coisa. Tudo medidas que contribuem para não um combate à precariedade, não para uma mais fácil conjugação da vida familiar com a vida profissional, mas, pelo contrário, desorganização do horário, desorganização da vida familiar, maior precariedade, maior instabilidade na vida dos trabalhadores e das famílias. Um exemplo mais de uma área onde é necessário avançar e PS, PSD e CDS estão-nos a puxar para trás. Podíamos falar na situação dos serviços públicos, na saúde, na educação, nos transportes, num conjunto outro de serviços públicos, enfim, sobretudo nas regiões do interior, que foram profundamente causticadas nestes últimos anos pelo encerramento de serviços públicos diversos. Pensemos na situação que eu falava há pouco dos Correios, que desde que foram privatizados deixaram mais de 40 concelhos deste país sem um único balcão dos Correios, sem uma única estação dos Correios. E isto não fica por aqui. Se a administração da empresa continuar a levar por diante a estratégia que tem de amealhar lucros, encher os bolsos de lucros à conta do serviço público que é prestado às populações, isto não vai ficar por aqui. E todo um conjunto outro de serviços públicos que, nestes últimos anos, não tiveram a melhoria que se exigia e que era possível que tivessem tido. Entre outras questões, justiça fiscal, enfim, é muito aquilo em que, como foi dito nas intervenções antes de mim, é necessário avançar. Não é, ao contrário da ideia que alguns, às vezes, em que alguns nos querem fazer acreditar, a alternativa com que as pessoas estão confrontadas, com que os portugueses estão confrontados, não é entre ficar tudo como está ou andarmos para trás para os anos da governação PSD-CDS. A alternativa é as coisas ou ficarem como estão ou avançarmos na resolução daquilo que ainda não teve resposta ao longo destes últimos 3 anos e meio. Muitos dos problemas que enfrentamos, até poderia dizer, não há grande questão hoje na vida nacional
aquelas que já aqui falei, situação dos trabalhadores, situação dos serviços públicos, situação da produção nacional. Não há nenhuma grande questão que hoje se coloque na vida do nosso país que não esteja direta ou indiretamente relacionada com decisões que são tomadas na União Europeia. E aqui, e até porque estamos a aproximar-nos de eleições, precisamente para o Parlamento Europeu, há algumas questões que nós, numa altura destas, temos de relembrar aí à população, aos trabalhadores, temos que trazer para cima da mesa nas discussões que vamos ter agora durante esta campanha. Lembrava aqui o nosso mandatário, posições que tivemos, não há 15, mas há 25 anos, e até podíamos dizer há mais do que isso. Na altura, sobre muitas coisas estávamos sozinhos nessas posições, mas o que a vida veio a demonstrar foi a razão que tinham essas posições, a justeza das posições que na altura teve a CDU e o engodo que foi todas as promessas que alguns andaram a fazer a respeito do que significaria submeter o nosso país às políticas, às decisões, ao mercado único, à moeda única, a todo um conjunto de decisões tomadas ao nível da União Europeia. Foi assim, desde logo com a agricultura, quando alguns diziam, bom, isto vai ser uma oportunidade para os nossos agricultores, que hoje produzem para um mercado pequeno de 10 milhões, vão poder passar a produzir para um mercado de 300 milhões. Vão ser oportunidades para a nossa agricultura. Na altura eram 300 milhões, hoje são 500. Eles diziam, vai ser uma oportunidade para os nossos agricultores. Bom, aquilo que se viu, de resto, como o PCP já na altura dizia, não foi o mercado da União Europeia que se abriu às produções de países como Portugal. Foi o mercado de Portugal que se escancarou à produção estrangeira vinda de outros países da União Europeia. Em 20 anos de política agrícola comum, Portugal perdeu 500 mil hectares de cultivos e de pastagens. Aumentámos muitíssimo a nossa dependência agroalimentar, no plano agroalimentar. Vimos 300 mil explorações agrícolas a fecharem portas, sobretudo pequenas e médias explorações, muita agricultura familiar, poder-se-á dizer, não eram as mais produtivas, tinham, todavia, um papel determinante e essencial na fixação de população no mundo rural, sobretudo em regiões do interior de norte a sul, eram essenciais para fixar as comunidades, para criar emprego, para ocupar o território, ficou muito dele ao abandono, pasto para muitos dos incêndios que têm percorrido o país de norte a sul ao longo destes anos. Aí está a confirmação pela vida, pelo tempo, de alertas que o PCP oportunamente fez. Aí está o desmentido de promessas mirabolantes que outros andaram a fazer. O retrato, assim, muito sumário do que se passou na agricultura, poderíamos usar noutros setores, nas pescas, onde, apesar de sermos o país com a maior zona económica exclusiva de toda a União Europeia, reduzimos a cerca de 50% a nossa frota pesqueira, dependemos hoje em cerca de 70% do peixe que consumimos é importado, é capturado por outras frotas, mesmo que algum seja capturado em águas nacionais, são frotas estrangeiras que o capturam, e depois nós estamos dependentes também desse ponto de vista da produção estrangeira. Na indústria, sobretudo na indústria, estamos aqui numa região que sabe o que significou o impacto da abertura de determinados setores industriais à concorrência com outros blocos, com outras zonas do mundo, em que a União Europeia, para conseguir abrir novos mercados para a indústria alemã, ofereceu como moeda de troca a indústria de países como Portugal, com os quais outros países, nomeadamente asiáticos, mas não só, passaram a concorrer diretamente, criando uma situação extremamente difícil à indústria nacional. De resto, também aqui, como o PCP alertou, e ao contrário das promessas mirabolantes que outros fizeram, e neste caminho é importante, a gente não vamos estar aqui a dar exemplos muito detalhados, mas há uma coisa que é incontornável falarmos também, já falámos aqui das políticas de agricultura, de pescas, de indústria, comerciais. Há uma coisa que é incontornável, que é falarmos naquilo que foi há 20 anos, há precisamente 20 anos, faz este ano 20 anos,
a adesão ao euro e à moeda única. Lembrar-se-ão alguns ainda dos que aqui estão, das promessas que, novamente, nessa altura, vários partidos fizeram. Portanto, nós íamos passar a ter a moeda dos países mais desenvolvidos da Europa. Isso significaria taxas de crescimento. A nossa economia ia crescer mais do que tinha crescido até aí. Íamos criar mais emprego. Íamos, sobretudo, ter mais investimento. Iam os trabalhadores portugueses, uma vez que passávamos a ter a mesma moeda dos alemães, mais dia menos dia, os nossos trabalhadores iam ter os mesmos salários dos trabalhadores alemães. Eventualmente, alguns dos que aqui estão ainda se lembrarão destas promessas. Já na altura, houve quem, como o PCP, tivesse dito que o resultado não seria esse, pelo contrário, o resultado seria que o país, a ter de viver com uma economia relativamente menos desenvolvida, a ter de viver com uma moeda feita à medida da economia alemã, de uma economia muito mais desenvolvida, que isso ia ter um impacto devastador nos nossos setores produtivos, na nossa indústria, na nossa agricultura, e, de facto, a produção agrícola e industrial não aumentaram, pelo contrário, recuaram vários anos neste período, que ia ter um impacto também no emprego. Os níveis de desemprego, em 20 anos de euro, em termos estruturais, mais do que duplicaram. Até tivemos um período em que quase triplicaram e quadruplicaram, mas digamos que, em termos gerais, analisando todo o período, grosso modo, o desemprego estrutural duplicou, o investimento não aumentou, pelo contrário, diminuiu, e o crescimento praticamente não existiu. Não apenas não foi lá os 3% que eles diziam, foi um crescimento inferior, nem 2, nem 1, 0,8, cerca de 0,8% de crescimento. Portugal foi, em 20 anos, um dos países que menos cresceu no mundo. Há poucos países no mundo, e os que há, alguns foram países devastados por guerras, como a Síria, como a Líbia, como o Iraque. Temos de olhar para estes países para encontrarmos no mundo países que tenham crescido menos do que Portugal nestes 20 anos. Acrescentemos 2 outros da zona euro, não por acaso, da periferia do euro, a Itália e a Grécia, que a parte de Portugal foram dos países que menos cresceram no mundo. E, portanto, também aqui se demonstrou as consequências para Portugal de viver com uma moeda feita não à medida da sua economia, da sua estrutura produtiva, uma moeda que contribuísse para incrementar essa estrutura produtiva e para melhorar os salários, mas, pelo contrário, foi uma moeda que permanentemente contribuiu para desvalorizar os salários, passaram a estar estagnados e a aumentar quando aumentavam muitos anos, durante vários anos, abaixo ainda da taxa de inflação. Portanto, grosso modo, temos uma perda de poder de compra por parte da generalidade dos trabalhadores. Não é à toa, veja-se o caso, mesmo apesar destes aumentos nestes últimos anos, os trabalhadores da administração pública, para dar um exemplo, estão com salários estagnados, tirando estes descongelamentos que houve agora, mas, de facto, as tabelas salariais estão estagnadas há uma década ou mais, não é? E mesmo os trabalhadores do setor privado sentem também esta estagnação dos salários que se sentiu, sobretudo, desde esta adesão ao euro. Claro que os lucros, esses cresceram, não é? Os lucros cresceram. Aí a tal distribuição da riqueza nacional entre salários e lucros alargou muito a fatia dos lucros, o que fez com que a outra encolhesse. Mas também isso explica que, apesar de ter sido globalmente desastroso para o país a adesão à moeda única, ainda há quem continue a dizer que por aqui é que é. O país tem de continuar e até deve aprofundar essa ligação. E é aqui que entra tudo aquilo que se fez nestes últimos anos em nome da chamada reforma. Mesmo os defensores do euro de há 20 anos reconheceram, não havia como não fazer, reconheceram como isto foi desastroso para países como Portugal. Mas depois lembraram-se de dizer uma coisa. Bom, o problema foi que a coisa não ficou completa. A casa ficou pela metade, temos de acabar de construir a casa. E então puseram em prática um conjunto de medidas que nós estamos a sentir os efeitos também neste momento. Foi tudo o que fizeram nos últimos 5, 6, 7 anos de aprovação de legislação ao nível da União Europeia,
A gente às vezes ouve falar em coisas que nos parecem muito distantes, um tratado orçamental, um semestre europeu, uma governação económica. Isto parece coisas lá muito distantes, mas se a gente disser que a consequência de todas estas coisas a gente a viu, por exemplo, em 2016, quando, depois de derrotado o governo PSD-CDS, o país começa a aumentar o salário mínimo nacional, a reverter decisões que tinham sido tomadas pelo governo anterior, nomeadamente privatização de empresas públicas, a reduzir o horário de trabalho na função pública, a devolver os salários que tinham sido roubados, e o que é que acontece? É desencadeado a partir da Comissão Europeia um processo de sanções contra Portugal. Lembram-se? Toda a novela das sanções. É importante dizer que aquilo não caiu do céu. Não é? Aquelas sanções resultam de legislação que foi aprovada pela União Europeia e no Parlamento Europeu, por PS, PSD e CDS, contribuíram com os seus votos para isso, que prevê que qualquer país que não cumpra as regras que a União Europeia determina, e que não são só, ao contrário do que às vezes a ideia que a gente às vezes tem, não é só o déficit e a dívida, e mesmo que fosse só isso, já não era pouco, não é? Mas é mais ainda do que isso, qualquer país está sob ameaça de sanções, qualquer, não é bem assim. Ainda recentemente a gente viu que a França resolveu vir e dizer, bom, o nosso déficit em Portugal mandam-nos 0,7 e o Governo ainda quer fazer 0,5, não é? Ainda quer ir além do que a Comissão Europeia manda. Não é? Esquece que cada décima que vai além foi muito dinheiro, podia ter ido, por exemplo, para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, para elevar os salários na administração pública e outras coisas, e que deixou de ir. Não é? Mas a gente anda aqui no 0,5, 0,6, 0,7, e a França chega e diz, pá, não vai ser 0,5, não vai ser 1, não vai ser 2, vão ser 3 e qualquer coisa, e é o que é. E não pediram, disseram, é assim. E ninguém até hoje falou em sanções no Eurogrupo. Nem no Eurogrupo, nem no Conselho, ninguém falou em sanções. E, portanto, por aqui também se vê o próprio funcionamento da União Europeia como é. Mas vê-se também, e sobretudo, na hora destas coisas serem discutidas e decididas no Parlamento Europeu, a posição que têm os partidos portugueses que lá estão. Nós podíamos dar muitos exemplos, não é? Mas talvez de coisas que se passaram nestes últimos 5 anos. Não é? Se dissermos que é difícil encontrar meia dúzia de coisas em que o PS, o PSD e o CDS tenham votado de forma diferente, ou em que o PS tenha votado de forma diferente do PSD e do CDS, é porque é mesmo assim. Não é? Já há 5 anos a gente tinha dito isto. Aliás, na campanha das eleições para o Parlamento Europeu, a gente começou a dizer isto. Não encontram meia dúzia de coisas que tenham votado diferente. E depois, como ninguém nos respondia, até fomos diminuindo. Não encontram 5 coisas. Digam-nos 3 coisas. E no fim já era, digam uma coisa que vocês tenham votado diferente. Eles não foram capazes de dizer. E estes 5 anos a situação não se alterou. Portanto, quando a gente dizia há pouco, o PS não mudou o que é na sua essência, os compromissos que tem, a natureza da política que defende, no Parlamento Europeu isso ficou ali cristalino. Vou dar-vos 2 exemplos, não porque tenham sido os mais importantes, porque houve muitos importantes, mas são recentes da semana passada e por isso também podem ter alguma importância. Foi discutido no Parlamento Europeu, foram discutidas 2 coisas com importância. Uma foi uma proposta da Comissão Europeia para criar uma coisa que aí o grande capital financeiro já deseja há muito tempo, que é criar um mercado europeu de fundos de pensões privados, ao nível europeu. Ou seja, no fundo é criar as condições para que os descontos que hoje os trabalhadores fazem para sistemas públicos de segurança social e que assegura o pagamento das pensões e das reformas aos trabalhadores que atingem a idade da reforma, os descontos que os trabalhadores fazem deixam de ir para a segurança social pública e passam a ir para fundos de pensões privados. Ora, todos mais ou menos os que aqui estamos sabemos que a crise que há pouco mais de 10 anos rebentou teve muito associada ao setor financeiro. E uma das consequências dessa crise foi as pensões que
estavam em fundos privados de muitos milhares ou milhões de trabalhadores na Europa, nos Estados Unidos, que tinham feito uma vida de descontos para muitos desses fundos de pensões privados, alguns deles com a falência de bancos e dos produtos financeiros onde essas pensões tinham sido investidas, de um dia para o outro, literalmente desfizeram-se no ar, desapareceram as poupanças de uma vida. Ora, está a União Europeia, neste momento, o Parlamento Europeu decidiu, há poucos dias, com o apoio do PS, do PSD e do CDS, criar um mercado europeu de fundos de pensões privados. Outro exemplo, aprovaram também há dias uma diretiva sobre, e estamos a falar de coisas que dizem muito aos trabalhadores, e é útil até se a gente nesta campanha, no contacto que tivermos com trabalhadores, pudermos usar estes exemplos, creio que é útil porque são realidades próximas das pessoas que lhes dizem muito. Não é? As pessoas têm a noção que não querem propriamente que andem a brincar com a pensão e com a reforma delas. Já chega termos uma lei que feita ainda no tempo de um governo PS que está constantemente a aumentar a idade da reforma. Não é? Que a pessoa está a fazer contas em reformar-se a uma determinada idade e depois no ano que vem já não é essa idade, já é um ano à frente ou um ano e meio à frente. Já chega a isso. E, portanto, é uma coisa que diz muito às pessoas. E nós devemos usar estes exemplos concretos de decisões que são tomadas no Parlamento Europeu, que têm um impacto na vida das pessoas e nas quais PS, PSD e CDS estiveram do lado que tiveram. Outra foi a aprovação de uma diretiva, dizem eles, tem um nome muito bonito, diretiva para a compatibilização entre a vida profissional e a vida familiar. Isto até parece uma coisa boa, nós passamos a vida a lutar por isto, a dizer que é necessário, os trabalhadores devem poder compatibilizar a vida profissional com a vida familiar, mas quando a gente olha para o conteúdo concreto desta diretiva, que mexe com as licenças de parentalidade, de paternidade, o que é que a gente lá vê? Licenças que estão muito abaixo daquilo que nós já hoje temos em Portugal. Que não são, a diretiva não considera sequer essas licenças como obrigatórias. Se houver condições para isso. Dependendo das condicionantes também, da empresa, não é? Portanto, nas mãos do patronato, os trabalhadores poderem ter ou não essas licenças. Depois, o valor das licenças, não é? A duração é minimalista. O valor das licenças tem como referência não o salário do trabalhador, como hoje acontece em Portugal, mas o subsídio de doença. Ou seja, muito abaixo, é uma referência muito abaixo para calcular quanto é que se ganha durante o período de licença de parentalidade. Entre outros exemplos, quer dizer, de uma diretiva, pode-se dizer, a gente não somos obrigados a alterar a nossa lei para pior por causa dessa diretiva, não é? Mas que ela vai ser uma fonte de pressão para que amanhã alguém vir dizer então a União Europeia está a dizer isto e vocês até têm uma diretiva que paga o salário por inteiro durante 4 meses. Não é? Quando chegar à altura de lutarmos para aumentar esse período, porque há países onde isso... e aliás, nós já fizemos essa proposta na Assembleia da República, serem pelo menos os 6 meses de licença de maternidade, lá virão dizer, então, mas a diretiva diz que até fica aquém disso, não é? Portanto, aí temos mais um exemplo de como decisões que são ali tomadas, não é, ajudam não a uma elevação dos níveis de bem-estar, dos níveis de vida, dos direitos, mas, pelo contrário, uma degradação dos direitos e das condições de vida dos trabalhadores e da generalidade da população. São 2 exemplos recentes, mas, como digo, muitos outros seriam possíveis. O que demonstra a necessidade, seja para o Parlamento Europeu, seja no plano nacional, seja no Parlamento Europeu, de nós reforçarmos a presença da CDU. Nós tivemos 3 deputados em 21 nestes últimos 5 anos. E há poucos dias apresentámos o balanço do trabalho feito por esses deputados. Esta semana vamos apresentar a declaração programática, a nossa declaração programática do PCP, os Verdes também já apresentaram os seus compromissos eleitorais, mas antes de apresentar essa declaração programática, prestámos contas do trabalho que fizemos. Dissemos o que é que lá andámos a fazer. E é um trabalho que não tem comparação. Do ponto de vista, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista, sobretudo, qualitativo, em termos de
intervenções feitas, relatórios, pareceres, propostas de alteração. Nenhum outro partido, nenhuma outra força política representada no Parlamento Europeu tem o volume de intervenção que tiveram os deputados eleitos pela CDU, os deputados do PCP. Em algumas coisas, por exemplo, em perguntas à Comissão Europeia ou outras instituições da União Europeia, só os 3 do PCP fizeram mais do que todos os outros 18 juntos. Mas isto, a quantidade diz alguma coisa, porque às vezes alguns querem dar a ideia de nós como são os dos críticos, não é? São anti-União Europeia, críticos, é só botar abaixo. Não é? Ninguém trabalhou como nós. E, portanto, não é quem tem uma postura só de crítica e de bota abaixo que faz aquilo que os outros todos juntos não fizeram em termos de quantidade de trabalho. Mas não é só a quantidade, é também a qualidade do trabalho. Porque nenhuma outra intervenção como a nossa revela uma ligação à realidade do país, aos vários setores de atividade na vida do país, à agricultura, aos problemas sentidos pelos agricultores, às pescas, à indústria, à realidade das populações do interior, aos serviços públicos. Foi por nossa iniciativa que questões tão determinantes como a mobilização de verbas de apoio às áreas percorridas pelos incêndios foram levadas ao Parlamento Europeu. A questão das propostas de alteração aos regulamentos dos fundos estruturais da União Europeia para permitir canalizar para Portugal e, em particular, também para as regiões do interior, mais fundos do que aqueles que estão previstos e para mais coisas do que aquilo que a União Europeia prevê, para poder investir naquilo que faz falta nestas regiões, sobretudo em infraestruturas, por exemplo, ao nível dos transportes. Ninguém tem um trabalho como aquele que os deputados da CDU mostraram nestes últimos anos. Agora, a necessidade que está colocada é podermos também aqui avançar, ir além daquilo que foi feito, e isso é possível, é necessário, exige um reforço da CDU nestas eleições. Nós, enfim, sabemos que não estamos propriamente habituados a tarefas fáceis no que toca a batalhas eleitorais, mas também sabemos que, como noutras alturas, mesmo em condições difíceis, foi possível crescer e reforçar a CDU. Também agora é possível crescer e reforçar a CDU, mesmo em condições que não são fáceis, sabemos-lo. Hoje andámos por aqui todo o dia, no distrito, não andámos com nenhuma câmara de televisão atrás. Devem ter visto, se alguns tiveram a oportunidade de ver as notícias, viram com toda a certeza o PSD e o CDS irem entregar as suas listas ao Tribunal Constitucional. Se calhar alguns até viram aqui há uns dias o MRPP, até o MRPP foram lá às televisões e deram nos telejornais da noite eles entregarem as listas. Pois a CDU entregou na semana passada, na sexta-feira, e não houve um telejornal em canal aberto do horário da noite que tivesse dado a entrega das listas da CDU e as declarações que nessa altura fizemos. Portanto, não é propriamente novidade, porque isto também nunca foi muito diferente disto. Ainda que agora possam levar um bocadinho mais longe este silenciamento. Mas não foi novidade, já tivemos de o encarar noutras alturas e não foi por isso que não tivemos bons resultados na CDU e que conseguimos que a CDU crescesse e se reforçasse. Também agora é essa a necessidade que nos está colocada a todos e a cada um de nós, poder dar um contributo para isso. Estas são umas eleições, e estamos aqui numa região onde isto tem um peso grande. Se noutras eleições às vezes é difícil, sei lá, de facto é difícil, por exemplo, em eleições nacionais para a Assembleia da República, conseguirmos eleger deputados aqui por este círculo. É difícil. É evidente que temos argumentos, outros e bons argumentos, muitos e bons argumentos para convencer as pessoas a votar na CDU. Mas é um facto que é difícil elegermos deputados. Ora, nas eleições para o Parlamento Europeu, todos os votos vão para o mesmo sítio. O voto aqui da Covilhã vai exatamente para o mesmo sítio para onde vai o voto de Lisboa ou de Setúbal, ou do Minho ou do Algarve. Todos os votos contam. E às vezes poucos votos fazem a diferença. Nós temos essa experiência já também na nossa história, não foi há 25 nem há 15, mas há 10 anos a CDU ficou a 0,05% de eleger o terceiro deputado. Não era preciso sequer que tivéssemos mais um voto em cada freguesia do país. Não era preciso tanto.
Chegava e sobrava para termos conseguido meter o terceiro deputado. E, portanto, às vezes, muita gente pensa, um voto pode não fazer a diferença, e então alguns, ainda com essa ideia das zonas onde temos mais dificuldades, menos influência, resultados mais baixos, então aqui menos ainda diferença faz o meu voto. Não, faz tanta diferença quanto um voto de outra zona, e todos contam para, no fim, poderem contribuir para eleger deputados para a CDU no Parlamento Europeu. E, camaradas, há falta de armas que outros têm e que nós não podemos ter ainda. Temos que ir com as armas que nós temos. Também temos algumas que os outros não têm. Não é? E esta generosidade, esta combatividade militantes dos que aqui andam, não é para obter algum tipo de benefício da intervenção política, mas é para transformar a vida das populações. Esta entrega, esta generosidade, esta combatividade militantes que nos podem, se quisermos e tivermos mobilizados para isso, levar muito longe o esclarecimento, a mobilização e o convencimento para o voto na CDU. Mesmo que seja pessoa a pessoa, amigo a amigo, familiar a familiar, colega de trabalho, camarada a camarada, é um esforço que vamos ter que fazer neste mês que falta, pouco mais do que isso, um mês e pouco, que falta para as eleições para o Parlamento Europeu. Certos de que a força com que sairmos destas eleições não conta só para o trabalho que lá vamos poder fazer nos próximos 5 anos, conta também para a força com que vamos sair para travar as eleições seguintes, a batalha das eleições seguintes. E a importância de serem as primeiras também vem daqui, porque vai contar depois na força com que vamos travar as outras que hão de vir. E todas juntas, estas e as outras, as duas juntas, vão contribuir para a força com que vamos travar todas as lutas que vamos travar, porque, ao contrário de outros, não andamos aqui na luta só quando há eleições, andamos todos os dias na luta, com as populações, com os trabalhadores, por qualquer causa justa, qualquer injustiça que uma população, um trabalhador seja vítima, pode contar com a CDU ao seu lado. Não lhes perguntamos nunca em quem é que votaram antes de lutar com eles para resolver uma injustiça, mas temos a obrigação de lhes dizer nesta altura que está nas mãos deles darem-nos mais ou menos força, e a força com que sairmos destas eleições será a força que também eles vão ter para resolver os seus problemas e para combater as injustiças a que vão ter que fazer frente. Mais força na CDU significa mais força para combater essas injustiças, menos força na CDU significaria maiores dificuldades para o podermos fazer. Camaradas e amigos, acho que está o essencial, agora temos que ir ao trabalho.